estudando os milagres de Jesus, chegamos aí nos últimos meses de vida do ministério de Cristo, já passaram aí 2 anos e meio, já alguns meses, e agora Jesus vai sair da região da Galileia e vai para a região da Judéia. Então veja aí no mapa, está indo do extremo norte de Israel, em direção a Jerusalém, que já está na região sul de Israel, na época chamada de Palestina. Então aí na Judéia, Jesus vai com um objetivo muito claro. Ele vai participar de uma festa chamada Festa das Barracas, ou Festa das Cabanas, também chamado de Sucote. Barraca por quê? Porque nesta festa os judeus se reúnem com sua família e eles fazem um tipo de uma barraca de 3 lados chamada sucá. E eles passam assim com a família, olhando para os céus. E é uma festa que acontece todo ano, é uma das 3 principais festas da cultura judaica, a festa das cabanas, das barracas, ou também chamada festa dos tabernáculos, a festa que eles se lembram dos 40 anos que o povo de Israel permaneceu no deserto, no Êxodo. Mas é uma festa com muitas revelações, porque é uma festa que eles fazem antes da estação das chuvas. Então eles fazem, no final da festa, como que uma oferenda pelas águas, eles vão andar, fazer uma procissão ali por Jerusalém até o tanque de Siloé. Então é uma festa muito interessante, chega a reunir aí 50 a 100 mil judeus em Jerusalém, recebem a bênção dos sacerdotes. É uma festa muito importante, é uma festa que move muitas pessoas para Jerusalém até os dias de hoje. Agora, Jesus vai para lá, em João capítulo 7, com um objetivo muito claro, realmente de se revelar como Filho de Deus ali em Jerusalém. E ele fala que ele é a fonte da água da vida. Ele fala que quem crê nele, fluirão rios de águas vivas do seu interior. E é algo muito polêmico, porque antes de Jesus ir para Jerusalém, os irmãos rejeitam novamente Jesus. Os próprios irmãos falam para Jesus, não, se você é realmente o Filho de Deus, você tem que se revelar publicamente. Ele fala, então vão vocês na frente na festa, que no momento que eu achar que convém, eu vou me revelar. E ele vai depois dos irmãos, se revela depois de pregar no templo, de pregar ali em Jerusalém, e vai acontecer ali uma grande revolução. Jesus, nos últimos meses, vai realizar milagres e, é claro, vai enfrentar a religiosidade de perto, muito mais do que na Galileia. Porque Jerusalém é o lugar de grande concentração religiosa do judaísmo. Hoje nem se fala, hoje concentra-se ali 3 religiões que competem por aquele espaço, principalmente o judaísmo e o islamismo, né? Competem por Jerusalém, a gente sabe as guerras, as situações que eles enfrentam ali naquele convívio tão estranho, muitas vezes violento, mas um lugar sagrado, e um lugar, vamos dizer assim, o último lugar que Jesus iria enfrentar, um lugar com um nível máximo de religiosidade. Então ali ele vai se revelar, e é claro, é algo intencional, ele vai falar da fonte da água da vida, em uma festa que acabava no Siloé, um tanque muito importante, que as águas que vinham ali do túnel de Ezequias culminavam, né, se juntavam. Também eles tinham a oferenda da água, então tudo falando de água. E ainda liam na festa Zacarias 14 e Ezequiel 47 sobre as águas que fluem do trono. Então Jesus fala, estas águas vocês só vão encontrar através de mim. Quem confessar e quem crer que eu sou o Senhor e Salvador, o Filho do Deus vivo. Muito bem, depois Jesus, no capítulo 8 de João, ele vai vai salvar a vida de uma adúltera. Uma mulher que foi pega em adultério, com provas, com testemunhas, e quase que morre apedrejada se não fosse a intervenção de Jesus, que vai até escrever no chão, e ninguém sabe realmente o que ele escreveu, mas ele lançou uma palavra que deixou os religiosos de boca aberta. Ele falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele fala, olha, ninguém aqui tem autonomia para tirar a vida desta mulher, porque também tem pecado. Só alguém sem pecado poderia julgar quem não tem pecado. Ou seja,
somente Deus. Bispo G, é muito interessante esse livramento, porque Jesus meio que ele vai condenar a pena de morte, o apedrejamento, que ele vai tirar esse direito dos judeus. Só que era um direito que eles tinham por lei de Moisés. Então, Deuteronômio 22 afirma que quem está em adultério deve ser morto, apedrejado. Também fala em Deuteronômio 17, versículos 5 a 7, que a execução do apedrejamento, ela acontece quando se comprova com testemunhas o pecado, e se o pecado ele é digno de morte. Então aqui, Jesus vem tirar essa condição de praticar a pena de morte, porque eles não têm esse direito, porque eles também têm pecado. Mas também vem trazer a consciência de que o pecado, ele não gera essa morte física somente no caso da lei de Moisés, mas sim, ele gera a morte espiritual. O pecado pode conduzir a pessoa à morte eterna. Daí ele fala para a mulher, olha, vai e não peques mais. O lado que também é abordado aqui, Daniel, é um lado um pouco patriarcal, que é um lado um pouco tendencioso. Isso, obviamente, pertencia a uma condição mais, vamos dizer, em termos primitivos, né, dos judeus, e era um conceito que a mulher era taxada, mas o homem não, né? Então, será que o adultério é só para um lado? Obviamente que não. Por isso que Jesus chama a consciência de cada um deles. Porque se tinha uma mulher adúltera, tinha um homem adúltero também. E ninguém menciona esse homem adúltero. Então, também esse lado, que é o lado da visita da graça, mas também de abrir os olhos, porque todos são culpados diante do Senhor. Então, o Jesus veio já, não só, ele não veio para contraditar a lei, ele veio para trazer o poder da graça no momento em que a maturidade do homem está chegando. Então, eles agora poderiam entender o conceito da graça. Há um tempo atrás, escravos, a lei foi escrita no período que o homem saiu da escravidão. Foi escrita no deserto. Uma cultura tribal, né? Tribal de quem tinha mente de escravo. Então, e que tinha que rapidamente ser transformado para quando chegasse numa terra, que era uma terra onde teriam costumes malignos, a pessoa estivesse preparada para encarar aquela situação também. Então, nós temos também que entender a origem das coisas. Certo. Porque as pessoas, muitas vezes, elas usam coisas que foram feitas no Antigo Testamento como se fossem para ser usadas hoje. A cultura mudou, o sentimento mudou, o conhecimento, o entendimento mudou. E hoje até, de uma certa forma, nós temos que ter mais responsabilidade. Porque o próprio Jesus falou, se vocês não forem mais justos do que os fariseus e os saduceus, os homens que aceitam a lei como árbitro sobre a sua vida, vocês não podem entrar no reino de Deus. Quer dizer, não tem direito no reino de Deus. Jesus vai se revelar novamente, vai afirmar ali em Jerusalém, ego eimi, né? O eu sou, vai trazer aquela discussão acalorada com os religiosos e vai realizar um milagre maravilhoso. Ele vai curar um cego de nascença. Até então não havia nenhum registro de cura semelhante na cultura judaica. Jesus vai realizar esse milagre incrível, intencional, para quebrar alguns paradigmas religiosos que ele já havia quebrado na Galileia. E chegou a hora de quebrar no centro da religiosidade judaica, em Jerusalém. Então vamos lá? Vamos ler João capítulo 9, versículo 1 em diante. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esta história, Bispo G, vai demonstrar mais uma vez que os discípulos ainda tinham resquícios de religiosidade. Na aula passada, nós falamos, né, daquela questão do demônio que não saiu, que eles ficavam discutindo com os religiosos, os fariseus, enfim, faltava consagração, imaturos. E agora uma pergunta ainda de maturidade, mas mais de uma origem religiosa, porque eles eram pessoas simples e que receberam os ensinamentos dos religiosos. E aí eles encontraram um cego de nascença e eles perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele nasceu cego, então não teve tempo de pecar. Então os pais pecaram por causa dos pais
é que ele tem essa condição de nascer com essa deficiência. Eles podiam se basear numa interpretação do próprio Êxodo, porque Êxodo 20, por exemplo, que fala dos 10 mandamentos, afirma, né, o versículo 5, para não adorar nenhum outro Deus, que Deus é zeloso, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações. Então, ele aqui afirma no texto que ele pode visitar os filhos até a 3ª ou 4ª geração por causa dos erros ou consagrações, ou principalmente abominações, coisas que aborrecem a Deus. E aí também bispo? é algo contextualizado para aquele momento. A gente já vê o profeta Jeremias já trazer uma outra visão. Sim. Que diz assim, os filhos comeram as uvas verdes, e os pais comeram as uvas verdes, e os filhos que se embotaram, mas de agora em diante não vai ser mais assim. Cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Então Jeremias já traz uma outra visão, porque o que ocorre é muito fácil eu pôr a culpa em tudo que é maldição familiar. Então eu conheço gente que fica fazendo cura interior eterna e continua errando eternamente. Porque atribui, isso é uma maldição familiar, aí vai lá, faz cura interior. A pessoa precisa se acertar. Se é uma maldição familiar, eu tenho que ter coerência de reconhecer que eu estou praticando da mesma forma que meu pai ou que a minha mãe e me corrigir. Sim. Não posso ficar atribuindo isso à maldição o resto da vida. Eu tenho que me posicionar. E aqui Jesus já mostra. Fala assim, olha, nem ele e nem os seus pais, para que nascesse cego. Porque aqui nós vemos uma característica, uma marca já de religiosidade da lei, o legalismo. E aí Jesus já quebra isso e fala, é muito claro, é para que a glória de Deus se manifeste. Então Jesus vai ainda além. Além de não acusar, já traz inclusive a libertação pelo poder da graça, através da cura que vai se manifestar na vida dele. O próprio livro de Deuteronômio afirma assim, 24:16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então, isso aqui também anula um pouco o que foi falado em Êxodo 20. Tudo bem. Mas aí, o religioso poderia interpretar da forma do que, Deus não visitou com morte, porque, na verdade, aqui a lei fala que o próprio homem vai praticar a morte do outro. Eles fazem a execução ali das pessoas em pecado. Era aquela cultura tribal, como nós já falamos agora há pouco. Mas eles podiam pensar assim, o homem não pode punir o filho pelo pecado do pai, mas e Deus? Deus não poderia punir? Então poderia vir de um raciocínio como que uma retribuição que eles tinham nos filhos por um erro dos pais. Agora, você vê que Jesus anula isso naquele caso, mas também a gente não pode ser negligente e achar que não existe maldição hereditária. Não, ela existe, mas não nesse padrão que ali é colocado. Tá. Entendeu? Porque eu não posso o resto da minha vida ficar julgando que as coisas acontecem comigo porque meu pai fez isso, a minha bisavó, minha tataravó e sei lá quantas gerações atrás. Eu tenho que identificar que ela pode ter ocasião e sanar na minha vida. É consciente proceder isso, né, bem. É consciente isso. Consciente. Não é caça-fantasma que o cara fica, não é. Revela-me qual é a maldição hereditária. Alguma coisa Deus pode até revelar, mas é uma coisa muito consciente. Você vê o que aconteceu com o pai, aconteceu com o avô, você tem que ter um pouco de noção. E é interessante, Dani, que às vezes a gente identifica que a gente não gosta de algumas formas que o nosso pai fez, ou nossa mãe, e você se vê fazendo igual a eles. Porque o que é isso? Isso não é só a maldição hereditária, é a genética. A genética é algo forte. Por isso que às vezes, a gente vê, é uma grande bênção a adoção. A adoção é maravilhosa, mas quem adota alguém tem que ter consciência que a genética dele é diferente da sua. Sim. Porque eu vejo nas características do Rafael muito, muito parecidas com as tuas. É impressionante como ele é parecido com você, como é parecido também com a Raquel. Nas características dele, ele quando fica bravo, ele fala bem rápido, assim, como a Raquel e tal. E o que é isso? É uma herança genética. Agora, quando eu tenho um filho que teve outra origem, eu tenho que identificar que ali não vai ser como a minha expectativa que seja, ou até que eu reconheça alguma coisa próxima do que a minha. Então, isso também é importante a gente ter a noção que existe o que é maldição hereditária, existe aquilo que é a genética, mas, de qualquer forma, nós, em Cristo, temos que acertar as duas. O que é genética e o que é maldição familiar.
Depois dessa explicação de Jesus aos discípulos, para quebrar a religiosidade deles, ele vai lá e cura o rapaz. Vamos ler então? João capítulo 9, versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe: Pois onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Este milagre vai conduzir Jesus diretamente à boca dos fariseus. Jesus não vai ter um embate direto com os fariseus. Nós vamos ver aí em breve que esse cego curado estará sendo, vamos dizer assim, a voz de Cristo. Mas, de alguma forma, já vai causar, como já causava, mas muito mais agora, a raiva, a inveja, a oposição, as controvérsias. Então, Jesus veio ali, através dessa cura também, colocar um pouco mais de pimenta ali na história. Porque ninguém tinha realizado até então a cura de um cego de nascença. As pessoas achavam aquilo absurdo, os vizinhos, quem conhecia, não, mas não é ele. Não é ele sim. Não, não é ele era cego de nascença. Não, mas olha o olho, apareceu, ele está enxergando, é ele. Não, mas não é possível, não, olha a camiseta, é o time que ele estava, que eu não vou falar aqui o nome de time, né, mas já viu a tua cabeça o time que ele torcia. Então, é aquela coisa, e não é ou não é? É ou não é? Era. É que quem realizou o milagre é Jesus. Jesus fazia maravilhas, coisas que não existiam. Jesus trazia a existência. Agora, o milagre é curioso. Por quê? Por que vão levar o caso até os fariseus? Porque era sábado. Sábado não poderia trabalhar. Então, no próximo bloco, nós vamos explicar esse lance louco do sábado. Como Jesus teve um embate lá em Cafarnaum, ele vai ter em Jerusalém. Agora, ele realiza o milagre com um lodo feito com saliva. Uma coisa meio estranha. Que a cura ali, no caso, o cara era cego e não viu, né? Porque, imagina, cuspiu no chão. Cuspiu. Cuspiu com vontade. E a palavra cuspir no grego é engraçada, é pichu. Pichu. É pichu. Então dá até... Deu aquele pichu mesmo, né? É pichu. Deu aquela cuspida, colocou com o lodo a terra, e aí colocou no olho dele e falou, vai lá e se lava, no tanque de Siloé. Siloé significa o quê, Bispo G? Enviado. Então, era um tanque que recebiam águas, que eram águas curadoras, e que enviavam a cura. E o sentimento era esse. Então, a gente percebe, né, o termo enviado era para que ele fosse, no envio, ele fosse, se lavasse e voltaria enxergando, né? Então, eu acho que tem todo um lado assim, espiritual, uma conotação espiritual daquilo que ele precisava fazer em relação à sua própria vida. Veja aí no mapa, nesse mapa você está vendo aí a planta, vamos dizer assim, de Jerusalém, né? O mapa de Jerusalém. Então, do lado direito do mapa está aí a região onde tem a famosa cidade de Davi. Você vê que a cidade de Davi era bem menor do que a cidade atual. Então, lá do alto da cidade de Davi, tinham os canais. Esses canais, eles eram chamados de túneis de Ezequias, ou túnel de Ezequias, né? Era um canal por onde Davi também entrou, mas Ezequias ampliou esse túnel. Então, as águas, elas vinham lá de cima da cidade de Davi e desciam até este tanque chamado Siloé. Então, este tanque era um tanque famoso, também aonde os animais se alimentavam. Então, onde tinha água, tinha gente se alimentando, gente se banhando. Era uma água, como o bispo Diego falou, uma água conhecida também pelo poder de cura. Jesus envia ele para essa água. E era interessante, bispo G, no final do Sucote, no final da festa, Siloé estava bombando. Bombando de gente. Siloé tinha acabado, eles faziam ali aquele cerimonial das águas, da oferenda das águas. Então, de todo um contexto de um ambiente espiritual e que Jesus sabia muito bem o porquê mandar ele para Siloé, por essa referência do final da festa do Sucote, para isso colocar na mente deles também. E um dado, Dani, interessante, simbólico. Nós tivemos uma vez no tanque de Ezequias, tinha lá um judeu messiânico, um judeu cristão,
Certo. E ele começou a falar dessa característica, porque as águas que desciam, né, o caminho eram as águas que eles lavavam o altar, lá no templo, e esse altar, depois de ser lavado, essas águas escoavam e desciam até o tanque de Siloé. Então a gente vê que era uma simbologia das águas de Ezequiel, que descem do templo e que trazem a cura. Então tinha todo um referencial profético, né, de atos proféticos. E ali é incrível que Jesus manda ele tomar um ato profético, fazer um ato profético. Sim. Ele faz um ato profético e o envia para fazer um ato profético. Vai e se lava. E quando ele se lava, ele foi, se lavou e voltou vendo. A cura acontece pela disposição e a fé também do cego. Aham. Porque ele cruzou ali a cidade para chegar até aquele local com aquele lodo no olho. Né? Imagina, um cego e onde é, vamos mostrando, e falando, pergunta para todo mundo, e chega naquele local. E é uma descidona. É uma descida, é algo desafiador para aquele homem. E ele aceita o desafio. Ele enxerga a possibilidade do milagre. Ele ouve falar de Jesus, bom, mandou, eu vou fazer. Né? Então é engraçado, Jesus curou com saliva um surdo e gago, depois curou o cego em Betsaida, e agora ele também curou um outro homem em Jerusalém. Então a gente vê essa questão, a Galileia dos gentios, e agora Jesus ali no centro religioso do judaísmo, realizando milagres parecidos, com o mesmo intuito, porque a saliva representa também essa água viva, essa água de Jesus. A água viva. Eu acho que esse era o maior simbolismo, Dani, porque quem tem sede vem a mim e beba, de mim fluirão rios de águas vivas. Então, a gente vê que logo depois disso, ele faz esse milagre com a sua saliva. Então, o que é a terra? A terra é da onde foi originada a carne. Então, a carne tem origem na terra. Então, vamos dizer, a carne desse cego tinha uma deformação. E as águas curadoras da saliva de Jesus se misturam com a terra e levam a cura. Olha, formou do pó da terra. Formado do pó da terra. O homem foi formado do pó da terra. Então, do pó da terra, aquele cego tinha uma deformação. E essa deformação ela foi curada através da saliva, a água viva que desce do altar do Senhor, lembrando Ezequiel, lembrando também o momento do derramar das águas, e assim por diante, e leva essa cura, né? Uma cura que a gente percebe que ela é milagrosa. Então, talvez faltasse alguma coisa no nervo óptico, alguma coisa que faltava, que ali Formou. formou. Uma maravilha. Maravilha. Poder Maravilha. de criação. Isso. É legal, né? Para os químicos que estão assistindo em casa, você sabe que é verdade, né? Pega a terra, né, cadeias. Nós somos, né, cadeias de carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio, enxofre. É o que tem na terra. Só que a única diferença é como os átomos se comportam em cadeias. Jesus colocou todos eles ali em cadeias humanas, assim, né? Cadeias segundo a nossa fisiologia. E você sabe que a cada dia, os cientistas estão descobrindo que até os valores hoje que eles empregam para a matéria está mudando muito. Então, a noção de matéria está mudando muito. E eu creio que nos próximos anos vai mudar muito e vai trazer, então, entendimento a muitas coisas espirituais que acontecem. O que nós vamos estudar agora é o resultado da cura. Um embate do cego que foi empurrado pelos vizinhos e pela multidão até os fariseus. Por quê? Porque Jesus realizou o milagre no sábado, o sábado sagrado, que ninguém poderia trabalhar em Israel. Vamos ler João capítulo 9, versículo 14 em diante. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Da mesma forma que Jesus curou o homem da mão ressequida, você se lembra dessa aula? Está ali em Mateus, Marcos e Lucas. E o texto conta que Jesus curou dentro da sinagoga em um sábado. E em tese, não pode acontecer nenhuma obra no sábado. Pelo menos era a interpretação da lei mosaica. Então vamos ver essa passagem. Ela está em Êxodo 31:15, diz assim, 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor.
Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Bispo G era digno de pena de morte, aquele que trabalhasse no sábado. Agora, eu estava pesquisando, Bispo G, a interpretação da época falava de 39, uma lista de 39 atividades proibidas através dessa lei de Moisés. E uma delas era não fazer massa, qualquer tipo de massa. Uma das 39. Os fariseus perguntam para o cego, o que ele fez? Ele fala na hora, ele fez um lodo, ele fez uma argila, ele fez uma massinha. Ele fez uma massinha e com a massinha abriu os meus olhos. Daí já era. Daí fechou o tempo para Jesus, porque os fariseus começaram. Que absurdo, esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. Olha, aí os outros ficaram confusos, falaram assim, mas espera aí, como é que um pecador pode fazer tamanho sinal? Então houve até divisão entre os fariseus. E o cego ali viveu um milagre tão louco, nunca viu a luz, deve ser uma experiência muito chapada, né? Aí ele fala assim, olha, e aí perguntaram, o que você fala a respeito dele? Ele para mim é um grande profeta, para mim ele é um cara incrível. No caso, chamou o profeta, porque acho que ele, não é porque ele porque ele era religioso no caso, acho que é por uma questão de limitação mesmo, de não ainda entender quem era Jesus. Tanto que ele fala, o homem chamado Jesus. Depois ele fala, acho que é profeta. Então ele realmente desconhecia. Sim. O homem chamado Jesus, depois ele fala, acho que é profeta. Mas precisa conhecer um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais. E vai conhecer no final da história. Mas é interessante, os fariseus, eles brigam entre eles. Eu queria ter visto essa cena dos fariseus discutindo. É ou não é pecador? Se fosse pecador, não realizava um milagre. Não, então ele não fez por Deus, foi Beelzebu que fez o milagre. Mas espera aí, cara, o cara é cego de nascença, ninguém fez isso. Beelzebu não ia ter autoridade de fazer um milagre maior do que o de Deus. Então devia ter sido uma bagunça. Imagine o cego ali, curado, né, olhando para o outro, assim, falando, meu Deus, esses religiosos são muito loucos. Ele vai pensar assim, puxa, acho que era melhor não ter enxergado isso aqui. Eu preferia ter visto, por que me trouxeram para cá, né? Puxa, para quê? Para perder meu tempo? E ali não tinha acordo, não dava nem para tirar para o ímpar, né? Que acho que na hora de tirar para o ímpar, os dois queriam ser par, ou os dois queriam ser só ímpar. Não, par, não, ímpar. Quer dizer, até nisso eles não concordavam. Então, ele estava ali como uma testemunha de Jesus. E ele irá defender Jesus. Mas vai ter um alto preço também. É verdade. Né? Numa esfera, vamos dizer assim, observando um cenário social da época. Muito bem, vamos ler então versículos 18 a 22. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. E este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E envolveram os pais, Jesus. Não acredita, essa história de cego de nascença está muito mal contada, eu não conheço esse cego, eu nunca vi esse cego. Vamos fazer o seguinte, não tem ninguém melhor que chamar os pais. É claro que era uma baita de uma pressão religiosa. Os pais deveriam frequentar ali a sinagoga, e eles não queriam ser excomungados. Tem toda uma manobra religiosa ali, porque ser excomungado da sinagoga seria uma grande perda diante da sociedade, seria uma vergonha para aquela família. Então você vê o comportamento dos pais ali em cima do muro. Não, realmente ele era cego. Agora, que se curou, o que aconteceu, não sei de nada, vocês podem perguntar para ele. Pergunta para ele. Ele é adulto, até porque, mediante a lei judaica, a partir dos 13 anos, o homem já poderia responder diante da lei. Então, vocês perguntam aí para ele, porque ele já pode responder. Ele é bem crescidinho. Ele é bem crescidinho. Então, ser excomungado, isso era uma rejeição social. Era uma grande vergonha para uma família. Mas para eles importava muito mais a sua visibilidade naquela sociedade do que a alegria em ver o seu filho curado. Porque eu fico pensando, bispo, o seu filho que nasceu cego,
de repente enxergando, eu quero conhecer esse Jesus, eu nem quero nem mais saber de fariseu, vocês É. nunca fizeram nada, vocês nunca cuidaram do meu filho, não deram esmola, não ajudaram ele em nada, eu nem quero mais, pode excomungar, expulso da sinagoga, vocês não fazem nada, vocês não têm poder para fazer nada. E você vê que, de uma certa forma, os pais também, não que eles tivessem culpa pelo acontecido, mas eles também tinham uma margem de um sentimento que não era muito agradável. Tem um sentimento também meio religioso, né, em relação ao filho. Imagine, depois de tanto tempo, o cego que foi curado desde nascença, a euforia dele deveria ser outra, não devia estar nem aí com os fariseus, eu já mandava passear, é o seguinte, eu vou ficar do lado onde está o milagre. Eles não foram rejeitados socialmente, mas rejeitaram o próprio filho. Mas vai ficando pior, vamos lá. Vamos ler versículo 24 em diante. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Aí, bispo G, chamam pela segunda vez, porque primeiro falaram com os pais, depois agora os pais saem de cena, volta ao cego aí, de novo, vocês estão perguntando, já falei que eu fui curado, já falei que eu sou cego de nascença, que eu fui, né, cego de nascença, já falava com os meus pais, qual que é o problema? Não, nós sabemos que esse homem é pecador. Então eles começam a insistir ao cego, meio que para manipular a cabeça do cego, que foi curado, para falar, olha, negue Jesus, porque ele é pecador. Olha, você foi curado por um pecador, não tem decência nisso, não tem sentido. Então foi uma forma de pressão para que o cego rejeitasse Jesus como os pais rejeitaram. E também ameaçando ali, né? Você vai ser excomungado. Agora ele retrucou, se é pecador eu não sei, não me importa, não quero nem saber. Só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Esse cego, esse tem a boca dura, né? Aí perguntaram para ele, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Eu já falei. Aí ele respondeu, já disse, já atendi. Vocês que não querem ouvir, vocês querem ser discípulos, ainda provoca, olha o cego tirando o sarro dos caras. Vocês querem ser discípulos dele? Estou perguntando tanto dele? Eu não. Nós somos discípulos de Moisés, porque nós sabemos de onde Moisés veio. E esse aí, da onde veio? Bom, esse veio da Galileia. Mas vocês não conhecem o Filho de Deus. E nem o cumprimento de todas as profecias, porque as profecias falavam também da origem de Jesus. Da Galileia dos gentios, que ia nascer em Belém, e assim por diante. Agora, a resposta final é fantástica. Não é de estranhar que vós não saibais onde ele é. Então, ele coloca uma situação muito complicada. Ele fala assim, bom, vamos aqui pensar, vocês super sábios, vocês aqui da Universidade de Jerusalém de Teologia, vamos lá. Vocês falam que o pecador não pode realizar milagre. E vocês estão vendo um milagre que aconteceu, mas não sabem de onde o cara vem. Só que vamos voltar lá para o Salmo 34, versículo 15, que fala assim, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, Deus respondeu a oração de alguém que é justo. Difícil esse cara ser pecador, hein? Então o próprio cego começa a colocar em xeque o argumento deles. Então eles se orgulhavam muito de ser discípulo de Moisés. E onde é que estava Moisés? Nem sabe onde estava enterrado Moisés. Moisés, ele foi um cara importante e tal, mas ele nem entrou na terra prometida. Então, é tão estranha essa relação, essa prisão religiosa que os fariseus tinham, mas aquele cego estava liberto. Aquele cego espiritualmente não era mais cego, e nem na sua carne nem no espírito, mas aqueles fariseus permaneciam cegos. E nós vamos entender agora com esta última passagem.
Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E os expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. É claro que o cego seria excomungado da sinagoga. E expulsaram, sai daqui, porque ó, ele ainda fala no final: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aí pediu para ser repreendido e expulso. Ah, tu és nascido em pecado. Aí vem o acusador, porque religioso é acusador. Você nasceu em pecado, quer ensinar a gente. É o mesmo sentimento que a gente vê os discípulos lá, porque fazia muito parte da cultura judaica, né? É porque eles perguntaram para Jesus: Quem pecou? quem Ele pecou? ou seus pais para que nascesse assim? E eles da mesma forma, né, Bispo Gê? Você nasceu em pecado, já Você é rotulou. cego de nascença, você nasceu em pecado. Já, dá o fora daqui, você não tem moral nenhuma. Já rotulou. Expulsaram o cara da sinagoga. Aí Jesus estava lá de fora, só assistindo. Aí ele viu que ele foi expulso e falou: agora você é dos meus. Seus pais não. E até Jesus falou que para seguir Jesus, uns teriam que abandonar pai, mãe, irmãos, família, porque haveria discordância em casa. Não um abandono no sentido violento da coisa, mas que ocorrerá essa dissensão em casa. De pessoas que, infelizmente, dentro de casa, que são incrédulas. Nós oramos para que se convertam, mas isso foi profetizado, foi falado pelo próprio Jesus. Mas Jesus não deixa isso barato, não. Ele fala o quê? Que eles são cegos. E aí o fariseu falou: então a gente é cego também? Se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas dizeis: não, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, Jesus falou assim: vocês são cegos porque vocês não reconhecem a necessidade espiritual. Vocês não reconhecem que vocês estão em pecado. Vocês estão acima de tudo e da lei. Vocês são incríveis. E sim, vocês são os verdadeiros cegos. Então, no final também, Jesus usa essa cura do cego na natureza, mas também para falar da cegueira espiritual. Diretamente. Aqui, quando ele fala, inclusive, é assim, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porque eles disseram: nós vemos. Então, o que é o que Jesus está falando? Vocês enxergam espiritualmente, mas vocês preferem ir a favor daquilo que é uma lei. E esquecem aquilo que é o sentimento, a misericórdia, a compaixão, a graça, valores espirituais que Jesus estava trazendo. É muito forte isso. Muito bem, vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a cura maravilhosa do cego de nascença, após Jesus colocar o lodo de saliva em seus olhos e enviá-lo para se lavar no tanque de Siloé. Vimos que existem realmente maldição hereditária, mas a enfermidade não era fruto do pecado. O objetivo era se manifestar a glória de Deus. Jesus curou em um sábado, como fez em Cafarnaum, com o homem da mão ressequida, e vai enfrentar indiretamente as acusações dos fariseus por não cumprimento da lei mosaica. O cego defendeu Jesus por acreditar que o milagre só poderia vir de alguém que Deus ouve, pois nunca se acontecera a cura de uma enfermidade de nascença. Os fariseus o expulsaram da sinagoga por não terem conseguido por força fazer com que ele negasse. O cego curado teve um grande encontro com Jesus e passou a ser liberto no espírito, diferente dos fariseus que não reconheciam a necessidade de um conserto. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.